Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, evocou as vítimas dos ataques no Sri Lanka durante a homilia na Sé Patriarcal de Lisboa. O cardeal afirmou que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo atual. Pelo menos 207 pessoas, entre os quais um português, morreram nos ataques no Sri Lanka. Este atentado provocou ainda 460 feridos, segundo os dados oficiais. Em Colombo, capital daquele país asiático, registraram-se pelo menos 5 explosões, 4 hotéis de luxo e uma igreja. 2 outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país. De acordo com o cardeal, o cristianismo é hoje a religião mais perseguida no mundo atual. Neste mesmo momento, em muitos lugares por esse mundo, como ainda esta madrugada no Sri Lanka, outros cristãos celebram igualmente a Páscoa, escondidos ou entre escombros, maltratados e mal curados de feridas e desastres graves. Quando não faltam atentados e ofensas que os vitimam, sendo o cristianismo uma religião tão perseguida no mundo atual, a mais perseguida no mundo atual, quando mesmo na nossa Europa sucedem profanações de igrejas, centenas na França no ano passado, quando estas e outras tristíssimas realidades nos poderiam desanimar e tolher, os cristãos continuam a entrever, por entre os sinais de morte, a presença de Cristo que a venceu e a celebrá-la como podem, tudo podendo naquele que lhes dá força, como São Paulo dizia de si próprio. Quando dizemos e repetimos tantas vezes, Ele está no meio de nós, é também isso que expressamos, porque o experimentamos, porque o sabemos. Sabemos-lo porventura melhor, quando tudo o mais sobra, como garantia que tivéssemos. As primeiras 6 explosões ocorreram quase em simultâneo, de acordo com fontes policiais. A 8ª e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda, em que um kamikaze feriu 3 polícias. Xanana Guzmão, o habitante mais famoso da Perchatak Kanagara Ketujo, através da cadeia de Salemba, em Jakarta, só lá viveu uns meses em 1999. Segundo um vizinho, foi o maior acontecimento de sempre da rua. Hoje é uma rua pacata de Jakarta, na Indonésia, mas há 20 anos a história foi outra. Um tempo que um habitante local, Imã, hoje com 57 anos, recorda com grande sorriso a agitação causada por um célebre habitante. Preso pelos ocupantes indonésios em novembro de 1992 em Timor-Leste e transferido para a cadeia de alta segurança de Cipinang, Xanana acabou a sua vida de preso político em Salemba. Se já era um preso especial em Cipinang, o seu estatuto confirmou-se quando, a 10 de fevereiro de 1999, foi transferido para a prisão domiciliária em Salemba, nada mais, nada menos, para a casa do então diretor da cadeia. No ano do tudo ou nada para Timor-Leste, a casa onde Xanana estava tinha tantas visitas e tanto a acontecer que o rebuliço era constante. Os habitantes desta rua pacata recordam com alegria os 9 meses que Xanana Guzmão lá viveu. Imã diz que Xanana voltou à casa numa visita privada há cerca de um mês atrás e que o gostou de ver. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou 3 palavras numa homenagem às vítimas do acidente na Madeira: solidariedade, agradecimento e determinação para o futuro. O presidente de Portugal falava no local do acidente com um autocarro que provocou 29 mortos no Canicho, na Madeira. Eu queria aqui deixar hoje 3 palavras que são a razão de ser da minha vinda aqui e são ditas em nome de todos os portugueses. A primeira é a de solidariedade. A solidariedade relativamente aos familiares das vítimas mortais e aos familiares das vítimas que estão a ser assistidas e que felizmente estão a ter uma evolução positiva no seu estado de saúde. Em segundo lugar, de agradecimento a todos quantos, de uma forma tão rápida, tão competente,
tão eficiente, e foram muitas instituições, foram todas as instituições, para além das pessoas que a título individual também apareceram a dar o seu contributo, que souberam acorrer ao que se passou e proporcionar aquilo que o próprio presidente alemão, quando falei com ele ontem, me agradeceu. Sendo que o povo alemão agradecia, de facto, a forma excepcional como tinha havido nos momentos imediatos. E são mesmo momentos imediatos. Estamos a falar de menos de uma hora. E depois, ao longo destes dias, como houve uma preocupação de acolher, de apoiar, de tratar, de cuidar, e que ele não esquecia, e eu também não esqueço, em nome de todos os portugueses. E a terceira última palavra é naturalmente determinação. Vamos olhar para o futuro, irei estar com os feridos, irei estar com aqueles que estavam também e que não foram atingidos, o grupo que foi acidentado, e alguns deles querem continuar a ficar cá, não querem regressar ao seu país de imediato, e em geral, uma palavra ao povo madeirense, em termos de determinação para o futuro. Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao hospital Dr. Nélio Mendonça e visitou os feridos do acidente que envolveu um autocarro. Adiantou que a maioria dos turistas alemães vão regressar no sábado ao seu país. O chefe de Estado disse ainda que a investigação sobre as circunstâncias do acidente está a decorrer de forma muito rápida e eficiente. Também aproveitei para falar com o José, motorista, e com a Carlota, que acompanhava da parte da agência. A Carlota é uma mulher de armas, já deu a volta à parte difícil relativamente ao seu estado de saúde e, portanto, está já a subir rapidamente aquilo que é um caminho que é íngreme, mas que ela vai subir com facilidade. O José, ali acompanhado pela família e também muito resistente na sua experiência de muitos anos de trabalho, e em suma estou muito grato e penso exprimir a gratidão de todos os portugueses por aquilo que aqui foi feito, desde o tempo de resposta, menos de uma hora, cerca de 50 minutos, até à evolução nestes 2 dias, que é impressionante. E queria juntar mais uma nota que não tem a ver aqui concretamente com o hospital, mas tem a ver com o contacto que tive com os turistas alemães que não foram atingidos. E falando com eles há pouco, encontrei o mesmo espírito de gratidão e também tive a alegria de ouvir da parte de quem os acompanhava, organizando estas viagens, quando perguntei se havia reações negativas para o futuro imediato, a resposta de que não havia. E isso é muito bom, mas é muito bom porque as pessoas sabem que aqui há este clima de acolhimento e de capacidade de resposta, mesmo nas circunstâncias e nas situações mais difíceis. Considera essencial que seja claro o resultado desta perícia e essencialmente perceber como é que este acidente aconteceu. Eu já tive a ocasião de vos dizer que eu acompanho o que se passa, está a decorrer nos termos normais, sob a responsabilidade da instituição que tem a seu cargo esse tipo de investigação, com a colaboração das autoridades competentes, e isso está a correr de forma muito rápida e muito eficiente, e a seu tempo saberá as conclusões. Este é ainda o momento de, como disse, testemunhar solidariedade, agradecer a capacidade de resposta dos muitos e das muitas que souberam estar à altura das circunstâncias até excederem-se, e, por outro lado, manifestar uma determinação em relação ao futuro. Este é o significado do dia de hoje. Como disse, amanhã, muitos dos doentes que aqui estão, alemães, a grande maioria, parte para as suas casas, mas encontrei naqueles turistas alemães com quem falei há pouco
a mesma vontade, o mesmo reconhecimento, a mesma gratidão e a mesma vontade de não esquecer a Madeira e de regressar à Madeira. Recorde-se que pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães. O acidente teve lugar no Canicho, na Madeira. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã. A Autoridade da Região Administrativa Especial do Icu-Ciambeno aprovou a realização de um relatório exaustivo do mandato de 2014 a 2019 para fazer o balanço dos projetos realizados. Recorde-se que este mandato termina no final de julho deste ano. A autoridade regional recorda que se aproxima o fim do mandato de 5 anos do presidente regional, Maria Alcatiri. Entretanto, o presidente vai realizar e coordenar um relatório exaustivo a remeter ao governo. Alcatiri tomou posse a 30 de julho de 2014, não estando ainda claro se o governo vai ou não renovar o seu mandato. No comunicado, aquela entidade destaca os vários projetos implementados na Raioa, entre os quais os 2 primeiros pacotes de estradas, incluindo a reabilitação e reconversão de toda a infraestrutura rodoviária de Pante-Macassar. Entre as obras mais emblemáticas destacam-se a construção da ponte de Noifefan, a construção da barragem e sistema de irrigação do Tono e o novo aeroporto internacional de Icu-Ciambeno. Estas obras vão permitir reduzir o isolamento da população e tornar mais eficaz a gestão dos recursos hídricos. Destaca-se ainda a construção e operacionalização da central elétrica de Sacato. Este empreendimento vai garantir o fornecimento sem corte de eletricidade à população. Recorde-se que anteriormente tinha apenas 4 horas de eletricidade por dia. A Raioa construiu e operacionalizou a Clínica Especial do Icu-Ciambeno. Iniciou ainda a construção do edifício administrativo que acolherá todos os serviços da administração regional. Dos projetos fazem ainda parte o complexo residencial de Fulolo. Foi o primeiro projeto imobiliário de grande dimensão de natureza comercial na região. Destacam-se ainda o Hotel Lambeno e diversos projetos setoriais. Durante uma reunião, a autoridade regional apresentou ao primeiro-ministro uma proposta de decreto-lei para a criação do Instituto Público Regional. Trata-se de criar um serviço regional autônomo e especializado de aprovisionamento de medicamentos e equipamentos de saúde. Este serviço visa permitir responder às necessidades de aprovisionamento da região. O ministro da Administração Interna de Cabo Verde anunciou a criação de mecanismos de intervenção coordenada no âmbito da CPLP. Este mecanismo visa responder situações de emergência humanitária como a que recentemente atingiu Moçambique. O modelo de cooperação vai ser abordado ao longo destes 2 dias de trabalhos que antecedem a reunião ministerial, enquadrado neste contexto das alterações climáticas e vulnerabilidades. Questionado sobre os maiores desafios que se colocam, Paulo Rocha disse que se trata de um processo em que cada país tem de dar passos tendentes a chegar a um ponto ideal. A questão das alterações climáticas e dos desafios que coloca a países insulares e costeiros tem merecido uma preocupação no seio da CPLP. A ocorrência, a catástrofe natural em Moçambique despoltou ainda mais esta preocupação. Estes dias estaremos a discutir um modelo de cooperação com esta preocupação de Moçambique, mas não só, enquadrado neste contexto de alterações climáticas e de vulnerabilidade de países insulares e costeiros. É um processo, a presidência de Cabo Verde tem estado a trabalhar afincadamente nesta questão da mobilidade. Agora, por ocasião da 5ª reunião dos ministros da Administração Interna, pretende-se apreciar um modelo de integração comunitária. Será mais uma etapa. Não será, certamente, a etapa definitiva, atendendo a dinâmica da própria CPLP e a apreciação que é necessária ser feita pelos órgãos superiores. Na parte que diz respeito aos ministros da Administração Interna, estaremos a apreciar estes dias para fazermos recomendações, nomeadamente aos órgãos superiores, como eu disse. Paulo Rocha referiu ainda que, em Cabo Verde, têm sido registrados avanços em áreas como a segurança documental e ao nível aeroportuário. Esclareceu, contudo, que este processo é variável de implementação tanto no tempo como no espaço. O ministro mostrou-se confiante que até ao final da presidência cabo-verdiana da CPLP, em 2020, o processo avançará significativamente.
Em Portugal, a Operação Páscoa 2019 da GNR registrou um total de 250 acidentes, 43 acidentes com vítimas, entre os quais 5 feridos com gravidade. Velocidade em excesso, nem pensar, uso do cinto, evitar o telemóvel, descansar na viagem longa e não beber. Foi com estas dicas e conselhos que o secretário de Estado da Proteção Civil arrancou com a iniciativa de sensibilização e fiscalização de condutores na Operação Páscoa 2019 da GNR. O secretário de Estado adiantou que só no primeiro trimestre de 2019 foram já caçadas mais cartas que em todo o ano de 2018. Como se sabe, Portugal, entre 2010 e 2016, teve um comportamento no decréscimo de vítimas mortais da estrada que representou o dobro daquilo que a União Europeia conseguiu. Reduzimos cerca de 40% as vítimas da estrada. Mas em 2017 tivemos uma ligeira inversão desta tendência de decréscimo e que se confirmou em 2018. Este ano, nos primeiros 3 meses, apesar de termos menos cerca de 600 acidentes, temos apenas um registro de menos 2 vítimas mortais quando comparado com o período homólogo do ano passado. E isso preocupa-nos. Daí que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em conjunto com as forças de segurança, estejam a desenvolver, a intensificar as ações de sensibilização e de fiscalização também. Só na A1, junto à portagem dos Carvalhos, estão cerca de 20 guardas da GNR numa operação nacional que conta com mais de 1 milhar de militares a efetuar um patrulhamento de prevenção. Estão, em média, 1.200 militares que, acima de tudo, efetuarão um patrulhamento, prevenção e visibilidade. Ações de prevenção, como a de hoje, que estamos a desenvolver aqui, em que todos os condutores que são fiscalizados e abordados, eles entregam um panfleto por forma a sensibilizar para os principais comportamentos de risco, sejam eles a não utilização do cinto de segurança, o uso indevido do aparelho de telemóvel, excesso de velocidade, manobras perigosas, e também alertamos para as condições de segurança do veículo, de forma a garantir uma condução segura e um deslocamento em segurança. A Operação Páscoa 2019 registrou esta quinta-feira um total de 250 acidentes, dos quais resultaram 43 feridos, entre os quais 5 com gravidade. Em Portugal, o concurso público para a concessão do Paço Real de Caixas, em Oeiras, no distrito de Lisboa, foi lançado pelo Governo. Este concurso tem como objetivo a recuperação do imóvel atualmente degradado para fins turísticos. Recuperar o Paço Real de Caxias, em Oeiras, para fins turísticos. O concurso público para a concessão do imóvel foi esta segunda-feira lançado pelo Governo. O vencedor do concurso terá de recuperar o Paço Real de Caxias, atualmente muito degradado, estimando o Governo a necessidade de um investimento de mais de 11 milhões de euros. O empreendimento hoteleiro deverá ter 120 quartos em quase 6 mil metros quadrados construídos. O mais importante, no entanto, é valorizar este património magnífico e colocá-lo à disposição do público e das futuras gerações. Há uma grande preocupação com o aproveitamento dos imóveis públicos e particularmente dos imóveis de interesse histórico. Ao longo dos anos, as necessidades e o dispositivo militar do nosso país foi mudando. E o resultado disso é que, ao longo dos anos, houve edifícios que deixaram de ser necessários para as Forças Armadas. É um exemplo. E o que é fundamental para nós é que haja uma recuperação e uma reutilização deste património, muitas vezes muito valioso. O município de Oeiras há muitos anos que anda a reclamar uma solução para este conjunto edificado, que é um património importantíssimo, residência dos infantes, com uma ligação à história de Portugal significativa, com uma localização única aqui junto ao Tejo, à estação de Caxias, ao lado da Ribeira de Barcarena, portanto com enquadramento paisagístico e com os jardins de Buxos aqui ao lado. Aqui reside um dos maiores conjuntos escultóricos do Machado de Castro, cujas esculturas têm vindo a ser recuperadas num trabalho notável e que agora, brevemente, as réplicas irão ser colocadas aqui no jardim e, portanto, podendo ser usufruídas por todas as pessoas, por todos os cidadãos de Oeiras ou todos aqueles que nos venham visitar. Portanto, estamos todos de parabéns. O presidente da Câmara de Oeiras aproveitou a ocasião para criticar a Direção-Geral do Tesouro. O Tesouro é isto faz parte do Tesouro português. O Tesouro não são só as notas dos impostos que os cidadãos pagam, não é? Todo este património é Tesouro. De maneira que a Direção-Geral do Tesouro deveria ser obrigada todos os anos a apresentar um relatório do estado do Tesouro. E o que é que pretendia fazer?
como é que vai melhorá-lo, não vai melhorar, qual é a solução? Para já aqui foi encontrada uma solução, é preciso que isto continue e seja dada realmente solução a um património extraordinário que nós temos no nosso país e que o ANRE em particular, de facto, temos um orgulho muito grande no património que temos, mas é preciso que ele esteja ao serviço das pessoas, não é? É preciso que lhe sejam dadas novas funções, porque muitos deles abandonados ao longo de tantos anos foram-se degradando e, portanto, eu refiro-me desde o património que é do Estado, património religioso, por exemplo, o património melhor conservado é o religioso, por uma razão. A Igreja não nos cria problemas. A Igreja deixa-nos gastar dinheiro. Nós queremos gastar dinheiro na recuperação de igrejas e a Igreja agradece. A Direção-Geral do Tesouro não nos nem gasta, nem deixa gastar. O concurso hoje lançado pretende concessionar a exploração do espaço por um período de 50 anos, ao abrigo do programa Revive, que tem o objetivo de valorizar e recuperar o património sem uso em diversos pontos do país, envolvendo vários ministérios e as autarquias. O Paço Real de Caxias corresponde ao 17º concurso a ser lançado no âmbito do Revive e é um dos 33 imóveis inscritos no programa. Um responsável de uma organização angolana considerou que a falta de confiança na atuação da justiça e da polícia em Angola é a principal causa que está a levar a população a fazer justiça pelas próprias mãos. Em declarações à agência lusa, Godino Cristóvão, diretor administrativo da Associação Justiça, Paz e Democracia, salientou que a corrupção e os altos índices de pobreza e de desemprego têm feito aumentar a criminalidade em Angola. Há muitos fatores, como a questão do desacreditar ou a falta de confiança no sistema de justiça, o desacreditar no sistema policial implantado, a questão da falta ou falta de acesso ao crédito bancário para muitos jovens que querem, obviamente, empreender, o apoio de políticas públicas eficazes, obviamente, combate à pobreza e ao desemprego, vão levar a que surjam muitas dessas situações de aumento da criminalidade e, obviamente, a saturação da população e agindo em certas situações na justiça por mãos próprias. Mas o que nós vamos notando na nossa sociedade é que há muitos fatores que vão fazendo com que, de certa maneira, os cidadãos percam a confiança, não só na intervenção policial, mas também nos órgãos de justiça. Estamos aqui a ver a questão do acesso à justiça, porque não são poucos os casos em que surgiram situações de criminosos que cometeram até crimes muito, muito graves, mas que em certa medida foram vistos a circular nos bairros. Fomos vendo também a questão, por exemplo, da ação policial, por exemplo, as questões de excesso de uso da força. A forma como a polícia, em certas situações, intervém, foi fazendo com que a população, de certa forma, também perdesse a confiança na polícia. E para o modelo de policiamento que temos agora, que é o clássico, que depende muito de chamadas, que é o 113, e nós vemos que muitas vezes as populações, quando estão aflitas numa determinada situação, ligam para este número e quase que não funciona. O que vai, obviamente, fazer aumentar o sentimento de insegurança. Porque a estratégia que foi montada pelo sistema de policiamento, de certa maneira, é falido. E isso vai fazer com que as pessoas sintam a necessidade de autoprotegerem-se, apesar de ser uma atitude errada, porque estamos num Estado democrático de direito, que as instituições do Estado é que devem fazer essa intervenção. Há outras situações que estão a levar as pessoas ao desespero e a intervirem, porque nós vamos notar que há uma grande agonia, questões que têm a ver muito com a corrupção, que é um grande cancro que está a fazer aumentar os níveis de pobreza. Não há acesso à escola, não há acesso à educação, não há acesso ao emprego e muitos jovens que deviam estar na escola ou a trabalhar estão na rua. E o que é que fazem? Cometem crimes. Em termos legislativos, a Angola está muito bem, tem muito boas leis, tem muitos decretos, mas é preciso ver que muitas soluções para esses problemas não passam apenas por decretos, mas vão passar por estratégias concretas, medidas concretas, políticas concretas que vão exatamente mitigar este problema. Porque nós podemos ter o decreto, mas agora é preciso fazer investimento. Mas para fazer esse investimento, apostar, por exemplo, no empreendedorismo, no autoemprego, é preciso crédito bancário, é preciso muitas outras soluções que vão ajudar, obviamente, a mitigar o problema do desemprego. Não vão ser por simples decretos, porque, aliás, já existem muitas outras políticas de fomento ao emprego em Angola, mas que precisam de ser materializadas.
A 25 de fevereiro, um relatório da Polícia Nacional Angolana revelou que em 2018, a criminalidade em Angola registrou um significativo aumento comparativamente a 2017. Registrou um total de cerca de 72 mil crimes, aproximadamente 5.200 com recurso à arma de fogo. Segundo as estatísticas, em 2018 foram registrados mais de 26 mil crimes comuns, comparativamente a 2017. Registrou-se, no entanto, uma redução relativamente aos crimes econômicos por volta de 1.800. No Rio de Janeiro, Brasil, a banda sonora passou dos ritmos do samba ao som de plásticos agitados pelas ondas. Este fenômeno destaca os níveis alarmantes de poluição na cidade. Percebe muito, principalmente quando a maré está mais baixa, né? Que aí a gente vê um acúmulo de lixo bem grande aqui perto da orla. Mesmo até quando a maré está mais cheia, a gente ainda percebe e vê o acúmulo de lixo, né? A gente percebe até pela cor da água, que a água é bem escura. Os peixes parece que pulam mais, né? O pessoal fala que quando eles estão pulando, eles estão buscando oxigênio, porque a água está com pouco oxigênio. A dirigente da Frente Comum acusa o ministro das Finanças de Portugal de não saber fazer contas ou estar a tentar enganar os trabalhadores da função pública. Mário Centeno costuma somar de uns anos para os outros. Gasta este ano em escalões, soma, depois para o ano a seguir, porque foi em fases. Depois no outro ano soma a seguir e faz um bolo dos 4 anos. Portanto, não é disso que se trata. Se o Mário Centeno quer que nós acreditemos nisso, tem que mostrar em termos sérios, em termos técnicos, como é que o faz. Não é verdade isso. Em salários, então, com o que nós neste momento estamos a reivindicar, 4% de aumento, ou 60 euros para os trabalhadores até 1.500 euros, nós sabemos que não chega a 300 milhões. Portanto, o Sr. Ministro ou não sabe fazer contas, ou estava a tentar enganar os trabalhadores da função pública e os portugueses, no sentido de se virarem mais uma vez contra os trabalhadores da administração pública. E nós não aceitamos isso. E por isso é que nós fizemos a greve que fizemos, o plenário que fizemos, recolhemos quase 40 mil assinaturas e exigir aumentos de salários e vamos fazer uma grande manifestação nacional no dia 10 com os sindicatos todos da Frente Comum. E por isso, o Governo tem que responder ao descontentamento que neste momento existe dentro da administração pública. Aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, a todos os setores profissionais, ao regime geral, aos assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, todos estamos descontentes com a forma como o Governo está a conduzir as relações laborais dentro da administração pública, os ritmos de trabalho, a falta de respeito e por isso estamos cá, vamos continuar e não vamos desistir de lutar por aumentos de salários este ano, porque não aceitamos que o Governo diga que não faz aumentos salariais com uma postura igualzinha à dos outros. Nós não aceitamos isso. A Ordem dos Enfermeiros apela às famílias dos doentes que morreram enquanto aguardavam cirurgia em 2016 para que relatem às autoridades o que se passou com os seus familiares. Nós não sabemos porque na notificação que recebemos não nos é dado a conhecer. É-nos dito que no dia 29 de abril, 3 inspectores da IGAS solicitam uma sala à Ordem dos Enfermeiros com um computador e ligação à internet e não dizem o que é que gostariam de ver e, portanto, há aqui também, da nossa parte, do ponto de vista legal, muitas dúvidas sobre a competência da IGAS para fazer esta sindicância alargada, porque a Ordem dos Enfermeiros tem órgãos eleitos, não pode ser comparada a uma qualquer direção-geral da administração pública que é nomeada e, portanto, o que nós pensamos é que a Sra. Ministra não estará contente com várias coisas, começando logo com a questão daquele relatório do Tribunal de Contas que diz que houve uma falsificação dos dados das listas de espera em 2017, quando ela era Presidente da ACSS. Eu creio que isto foi há 1 ano e meio que saiu esse relatório, antes desta comissão independente ter divulgado agora os dados, dizendo que sim, que houve falsificação e que houve nomes que foram apagados das listas de espera, mas isso é baseado num relatório do Tribunal de Contas que saiu sensivelmente há 1 ano e meio. E nessa altura a Ordem dos Enfermeiros escreveu
ao Ministério Público, dizendo que se houve um relatório desta natureza que dizia que mais de 2.600 pessoas terão morrido em lista de espera, que havia aqui uma obrigação de investigar o que é que aconteceu. Se estes nomes foram apagados, se estas pessoas morreram ou não morreram por causa da sua patologia e que aguardavam a cirurgia, e chocou-nos muito hoje ouvir a Sra. Ministra fazer aqui uma comparação com outros anos, como se a vida das pessoas se tratasse de números, que não é. E, portanto, ela não terá ficado agradada pelo facto de nós termos solicitado essa intervenção, muito menos pelo facto de eu, na Assembleia da República, lhe ter chamado mal educada e arrogante, o que reitero, porque de facto é verdade, ela não está a cumprir aquilo que é o seu papel e, ao invés disso, está a usar o seu cargo para perseguir e para questões pessoais, que é o que ela está a fazer com a Ordem dos Enfermeiros, e estamos preocupados com a democracia e acho que se impõe também uma atitude do Sr. Presidente da República. Não recebemos nenhuma resposta, mas em bom rigor, se houvesse a abertura de um inquérito, nós também não teríamos que ser informados. O importante é que ele exista e a Sra. Ministra neste momento não tem condições nenhumas, depois de tudo o que aconteceu e de todo o seu curto mandato e de todas as polémicas, de vir garantir aos portugueses que esses doentes não lhes aconteceu nada por terem estado à espera de uma cirurgia que nunca chegou. Portanto, ela não é isenta o suficiente para ser ela a vir dizer que efetivamente isso não aconteceu. Há um relatório do Tribunal de Contas, que ela não pode fazer tábua rasa dele. Há um grupo independente técnico, foi criado ainda no tempo do Ministro Adalberto, que vem confirmar a mesma coisa e, portanto, não pode haver aqui simplesmente um desmentido da Sra. Ministra de quando era Presidente da ACSS. Tem que haver efetivamente, como disse o bastonário da Ordem dos Médicos, um contacto com estas famílias para perceber se efetivamente estas pessoas morreram ou não daquela condição que tinham e que aguardavam a cirurgia. Aliás, eu aproveito para fazer um apelo às famílias dessas pessoas para efetivamente contarem, até podem enviar à Ordem dos Enfermeiros, que nós reencaminharemos ao Ministério Público, contarem o que é que aconteceu com estas pessoas e não só estas pessoas, todas as outras que infelizmente e há pouco tempo já se soube que mais de 40 mil tinham ultrapassado os tempos de espera máxima garantida e, portanto, que digam, que enviem para a Ordem dos Enfermeiros ou para a IGAS, que foi tão célere a fazer a sindicância ou a pôr em marcha este processo de sindicância à Ordem dos Enfermeiros, quando tem processos de anos e anos e anos, que não são tão céleres e agora em apenas 4 dias, por despacho da Sra. Ministra, decidiu dar cumprimento a uma perseguição nunca antes vista e, portanto, todos os portugueses, todos os enfermeiros que tenham efetivamente problemas para resolver, que nós sabemos que temos e temos denunciado muitos, que enviem também para esse e-mail da IGAS que está publicado no jornal todas estas questões para poderem ser investigadas e para nós, que nós trataremos de reenviar. O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior de Portugal prevê duplicar a oferta de camas numa década. Pretende-se com isto dar resposta a 30 mil estudantes e deixar de hipotecar o futuro do país e famílias. É a chave do edifício e o que nós lhe entregamos é o Ministério da Educação e basicamente esta chave chegará em tempo próprio a quem tem responsabilidades de cuidar dos nossos estudantes. Uma chave simbólica que permite trazer a 42 concelhos do país mais 30 mil camas para estudantes do ensino superior. Significa isto que, graças ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, quem estuda no interior vai conseguir arranjar uma solução de habitação por 120 € mensais e nas grandes cidades, como Lisboa ou Porto, será possível encontrar um quarto por 220 €. Nós vamos, para já, nesta primeira fase, que tem que ter resposta nos próximos 4 anos, vamos intervir em 42 concelhos, vão ser recuperados 263 imóveis, construídas 11.500 novas camas, recuperadas cerca de 3.000 camas já existentes, ou seja, vai haver uma intervenção em cerca de 14.500 camas neste primeiro plano, nestes primeiros 4 anos. Pode-se ver aqui agora o plano daquilo que era a realidade até agora e daquilo que nós esperamos que seja a realidade nos próximos 10 anos, como já foi referido, que é a duplicação do número de camas. Passamos para cerca de 30 mil camas nos próximos 10 anos, mas com um grande ênfase, de facto, nestes primeiros 4 anos, porque esta resposta tem que ser uma resposta imediata e tem que ser uma resposta que é dada já.
E nas novidades apresentadas hoje em Lisboa, todos os governantes criticaram o longo período de falta de políticas de habitação que solucionassem este problema. Os dados existentes indicam a pequeníssima oferta de camas em residências universitárias. Só existem camas para 13% dos estudantes locados. 13% dos estudantes locados. 13%. E nas duas cidades mais caras, os valores são ainda mais baixos. Lisboa, 7% dos estudantes locados têm camas em residências universitárias, 11% no Porto. Estes dados devem merecer a nossa indignação, eles representam o legado da nossa inação, retratam uma realidade que exige intervenção pública. E por isso nós temos tido nos últimos anos uma dificuldade que se transformou numa urgência, que é o acesso à habitação por parte das classes médias, que se viram automaticamente vedados dos dois mecanismos que podiam e que no passado serviram para assegurar fundamentalmente o direito à habitação. Por um lado, o crédito hoje disponível não pode ser aplicado por grande parte das classes médias porque a habitação é hoje muito mais cara do que aquilo que era no passado. Por outro lugar, o arrendamento não está hoje disponível a preços compatíveis com as bolsas de grande parte das classes médias. Segundo o Ministério do Ensino Superior, o plano de intervenção será executado em colaboração com as autarquias locais, instituições de ensino superior e outras entidades, através de 3 modalidades. A primeira através da reabilitação de imóveis do Estado, a segunda será a agilização da criação de alojamento diretamente pelas instituições de ensino superior e, finalmente, será feita a promoção da utilização de imóveis de outras entidades, como é o caso dos municípios. Timor-Leste pretende que o tais timorense seja registrado como patrimônio cultural e material pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2020. A secretária-geral da Comissão Nacional de Timor-Leste para a Unesco, Zedilísia Faria dos Santos, disse que os tais que serão registrados como patrimônio cultural e material mundial são os que se encontram em vias de extinção. Os tais são provenientes dos municípios de Oicusi, Bobonaro e Suai. Zedilísia Faria afirmou ainda que, apesar de existirem semelhanças entre os tais timorenses e indonésios, não constituem nenhum problema. Segundo a secretária-geral, a identificação do tais como patrimônio cultural e material mundial será efetuada com rigor e isenção pela Unesco. Este comitê vai trabalhar junto com a comunidade e também com o governo e com outras NGOs. O papel que nós vamos registros o patrimônio imaterial, principalmente tais. Nós vamos registro em Unesco Internacional. O tais que nós vamos identificar, o tais que já identificado foram ameaçados, especialmente no município de Oicusi, Bobonaro e também de Suai. E o público está a questionar que o tais que de Timor é igual com o tais da parte da Timor Ocidental. Será que o comitê vai procurar de tal maneira para não haver algum desentendimento entre Indonésia e Timor? No caso de patrimônio imaterial, não é problema que tem alguma taxa que tem um motivo iguais como da Indonésia. Só o problema é que o patrimônio materiais que a gente tem, vamos identificar muito bem, mas sobre patrimônio imaterial não é problema se a Indonésia também tem alguma taxa que tem motivo iguais com o de Timor-Leste. Também o secretário de Estado da Arte e Cultura, Teófilo Caldas, disse que um dos requisitos da Unesco para a nomeação de tais é o fato de se encontrarem em vias de extinção. Entretanto, o Conselho de Ministros pretende elaborar uma resolução para reforçar a candidatura do tais timorense. Unesco nem requisitos nem tais nem quase atulaca. Tais nem quase atulaca significa A Unesco prevê que um dos requisitos para a nomeação de tais seja o facto de se encontrarem em vias de extinção. Além disso, o criador do tais já morreu. São esses dois requisitos que serão registrados como patrimônio cultural e imaterial mundial. Nós defendemos que os tais que serão alvo de registro por parte da Unesco pertencem à cultura de Timor-Leste.
Além do tais de Timor-Leste, a Unesco registrará também as danças culturais timorenses como patrimônio cultural e material mundial, com destaque para a dança do lenço branco do município de Suai. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!